Bom dia, gente. Bem-vindos ao mais um dia da Escola de Verão. Meu nome é Mário e eu vou falar sobre segurança de computador e, em particular, quando criptografia não é suficiente para garantir a segurança ou a privacidade de um usuário que está usando um sistema computacional. Então, vamos ver se funciona. Eu sou técnico pelo Cefet, né? E fiz a graduação e o mestrado aqui na UFMG. Depois eu fiz o doutorado fora. Mas voltei para cá e agora estou como professor aqui no departamento. E o tópico central da palestra de hoje é o seguinte: todo mundo tem alguma coisa a esconder, né? Se você não tem nada a esconder de ninguém, provavelmente sua vida é muito chata, né? Todo mundo tem alguma coisa para esconder e a gente quer que algumas coisas que são parte da nossa vida sejam reveladas apenas para as pessoas que a gente quer, no contexto que a gente quer. Não é uma vida aberta para todo mundo, que todo mundo possa saber o que está acontecendo. Só que a internet vem crescendo muito, todo mundo sabe disso, né? É um crescimento quase que exponencial, talvez até exponencial. Eu não tentei fazer o alinhamento de dados, mas ele está crescendo muito. E à medida que a internet cresce e o número de usuários cresce também o nosso uso da internet e a quantidade de dados pessoais que a gente tem online. Então, por exemplo, hoje em dia, praticamente todo mundo aqui nessa sala e praticamente todo mundo no mundo ocidental, você tem muitos dados na internet. Então, a internet tem dados sobre aquilo que a gente compra. O que a gente compra constantemente fica armazenado na internet. Existem sites que sabem quais são os nossos hábitos. Quem a gente conhece fica armazenado na internet. Aquilo que a gente gosta ou que a gente não gosta fica armazenado. Tem gente que sabe para onde que a gente vai, para onde que a gente deixa de ir, quando que a gente vai, quais são nossos padrões de movimentação dentro da cidade. E tem gente que sabe isso tudo ao mesmo tempo, né? O problema é que se você sabe o que você compra, quando você compra, quem você conhece, do que você gosta, o que você assiste, que hora que você assiste, para onde é que você vai, que hora que você vai, eles sabem tudo a seu respeito, né? E até hoje a gente assume que o pessoal é um pessoal legal, um pessoal gente boa, né? Mas se eles estiverem olhando esses dados, conectando esses dados, será que a gente está confortável com isso, né? E será que a gente sabe se realmente eles são bonzinhos 100% do tempo? A gente quer confiar realmente na capacidade que eles têm de armazenar os dados, combinar, procurar por padrões e saber onde é que a gente está, saber tudo a nosso respeito? Bom, a pergunta é: será que a gente está sendo observado? A resposta, cada vez mais a gente sabe que sim, sim, sim. A gente acabou de ver o que aconteceu nos Estados Unidos, aquele problema da NSA. Às vezes um governo que o objetivo dele é te proteger, em vez de ele te proteger, ele está te espionando e se certificando de que você não está fazendo nada contra os interesses dele. Mas o foco de pesquisa nosso é o seguinte: a gente nem se importa se alguém está observando ou não. A gente vai tratar do pior caso. A gente vai assumir que tem alguém observando e que as intenções dele não são boas e o que a gente pode fazer para prevenir que isso aconteça. Ok? Então, eu falei que a gente assume que tem alguém observando e que coisas ruins podem acontecer, porque a gente não sabe em qual contexto alguém pode estar observando ou não. Mas a verdade é que tem gente observando e tem coisas ruins acontecendo desde já. Então, para dar um exemplo, ou alguns exemplos de situações reais que isso acontece, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente não pode ignorar as ameaças que existem pela nossa informação pessoal estando lá fora, ok? No mundo virtual. Por exemplo, no ano de 2000, né, teve uma pesquisadora que mostrou que, usando os dados do censo americano de 1990, né, censo igual no Brasil, vai de porta em porta, bate, pergunta quantos filhos você tem, qual que é a sua renda, onde é que você trabalha, para fazer o planejamento governamental. E aí o que eles fazem? Eles não vão publicar uma lista lá e dizendo: esse aqui é o Mário, ele tem uma geladeira, 2 televisões, não sei quantos telefones, ele trabalha e tal. Eles anonimizam a lista, né? Eles tiram os identificadores pessoais e publicam, né? Quem está na classe A, B, C tem isso, gente que estuda tem aquilo.
E a ideia é que se você retira esses identificadores pessoais, CPF, nome da pessoa, filiação, você estaria protegido. Só que a Sweeney conseguiu mostrar que 87% das pessoas do censo dos Estados Unidos conseguiu ser unicamente identificadas. Tudo que você precisava era a data de nascimento, a vizinhança que ela mora e se é homem ou se é mulher. Ok? Você ia no site americano, que tinha o censo, e descobria exatamente a pessoa lá dentro, tudo que ela tinha, que ela não tinha. Ou seja, com 3 informações que normalmente a gente não considera que são tão sigilosas assim. Sua data de aniversário, o bairro que você mora e se você é homem ou se você é mulher, né? Muita gente na sua volta sabe sua data de aniversário, talvez seja mais difícil de descobrir. Então, a maneira como eles estavam fazendo para proteger os dados dos americanos participando do censo não estava sendo a maneira mais eficiente e eficaz, né? Opa! Em 2005, coisa pior aconteceu, né? Com essa coisa de mapeamento do genoma e tudo mais, conseguiram reidentificar pessoas que doaram parte do código genético para ser mapeado. Isso tem implicações muito mais sérias. Se eles sabem exatamente qual é o seu genoma, o seu DNA, eles podem fazer uma série de previsões que talvez não sejam possíveis tecnicamente hoje, mas no futuro vão ser. Se você vai ter diabetes, se você vai ter câncer, se você vai morrer cedo, se você vai morrer tarde. E, principalmente empresas de seguro, né, seguro de saúde, aposentadoria, tem todo o interesse de saber disso para te oferecer cobertura ou não. Né? Uma empresa não tem interesse em oferecer cobertura para alguém que tem mais chance de desenvolver uma doença grave. E um caso que é mais recente e interessante, até aconteceu quando eu estava nos Estados Unidos, a Target é uma loja de departamento grande nos Estados Unidos, tipo loja americana aqui. E ela, como toda loja, ela armazena o que os clientes compram e ela tenta fazer propaganda direta para o cliente. O que aconteceu em 2012? A Target mandou para uma menina de 16 anos propaganda de fralda descartável, ok? Mandou para casa dela. Nos Estados Unidos eles são muito bravos com esse tipo de coisa, o pai recebeu aquela propaganda de fralda descartável e ficou muito bravo. Foi lá na Target falar, o que vocês estão oferecendo fralda descartável para uma menina de 16 anos? Ela não tem idade nem de estar namorando, né? Vocês vão ficar fazendo propaganda de que ela tem que ter filho, né? Foi lá, fez um estardalhaço e tudo mais. Só que a menina estava grávida. E a Target sabia e o pai não sabia, né? Como é que a Target ficou sabendo? A Target é uma loja gigantesca e ela vai armazenando o que as pessoas compram, vão fazendo mineração de dados. Acontece que essa menina, ela comprava uma loção para pele, que tinha um cheiro, que ela gostava, e a partir de certo momento ela trocou por uma loção para pele sem cheiro. A Target, como tem muitos dados, minera os dados, fala, isso é coisa que gente grávida faz. Ela fica grávida, fica enjoada, não suporta mais o cheiro, ela troca por um sem cheiro. Então, monitorando os hábitos de compra dos clientes, eles perceberam que essa menina tem muita chance de estar grávida e mandar propaganda. E estavam certos. Ou seja, a quantidade de dados que a gente coloca online é tão grande que se você compra um creme com cheiro ou sem cheiro, eles podem descobrir se você está grávida antes do seu próprio pai, né? E isso tem implicações na vida real, né? Como é que eles resolveram esse problema? Eles pararam de investigar se a menina está grávida ou não? Não. Eles continuam mandando propaganda para sua casa, só que eles mandam uma que tem certeza que você está interessada e 2 ou 3 aleatórias, ok? Manda fralda descartável, óleo para você trocar no carro, um jogo de videogame, porque aí o cliente tem a impressão de que foi aleatório, né? Que ele recebeu aquilo ali e que qualquer um recebeu a mesma coisa, mas vai ter um que é direcionado para você. Não resolve o problema, mas deixa os clientes felizes, né? Muitas vezes é o que acontece. Só que a gente não está interessado nisso, a gente não está interessado em ser enganado, a gente está interessado em saber o quanto que está vazando. Bom, se a gente sabe que tem todas essas ameaças acontecendo, pode parecer tentador trancar os nossos dados completamente. Falar, agora eu não forneço nada, né? Eu não deixo a loja saber o que eu compro, nunca mais uso cartão de crédito, só compro no dinheiro, nunca mais pesquiso no Google Maps para onde é que eu tenho que ir. Se o cara bater na minha porta querendo recensear minha casa, eu mando ele correr. Só que isso não pode ser feito. Por quê? Porque muitas áreas científicas de planejamento governamental precisam que a gente dê informações privadas para que eles possam levar a humanidade para frente mesmo. Um exemplo é a pesquisa médica e farmacêutica, né? Se você quer aprovar um novo remédio, se você quer descobrir se tem um tratamento para uma doença,
Você tem um grupo de pessoas que vai no hospital e revela informações muito íntimas. Como é que você está reagindo ao medicamento, se você está doente ou não, em primeiro lugar. E esses dados têm que ser compilados e gerar um conhecimento que vai ser utilizado pela humanidade. Só que você tem que fazer isso de certa forma que proteja a pessoa que está participando do estudo, né? Mas você não pode parar de fazer estudo médico, por exemplo, porque pode ser que um dia alguém pegue seu DNA e faça uma coisa errada com ele, né? Outra coisa, armazenamento e computação na nuvem, né? Cada dia a gente está colocando mais dados na nuvem. A gente vai parar todo mundo de usar armazenamento na nuvem? É uma coisa meio irrealista assumir que a gente vai fazer isso hoje em dia, né? E outra coisa é o censo e planejamento governamental. Algumas vezes a gente não pode confiar no governo, algumas vezes a gente não deve confiar no governo, mas algumas vezes a gente tem que confiar no governo, né? Como é que o governo vai saber quantas escolas ele vai construir para daqui a 20 anos, quantos hospitais vai precisar, se a gente não responder para ele as nossas informações pessoais quando ele bater na nossa porta, né? Pararia realmente grande parte das vantagens que a gente tem em viver em uma sociedade, né? Então, a área de pesquisa em segurança é a seguinte, a minha abordagem. A gente assume que o Big Brother está te vigiando, ok? E a gente vai proteger a informação. De qual forma? Primeira forma é o fluxo de informação. A gente vai medir o tanto que o Big Brother está conseguindo captar de informação ao seu respeito, ok? É a primeira coisa para saber se ele está conseguindo captar alguma coisa ou não. A segunda coisa que a gente vai fazer é limitar o que ele vai conseguir ver e fazer com a informação que você disponibiliza. E o objetivo final é assegurar que a informação ela esteja protegida, mas que ela seja utilizável para os devidos fins, quando são fins justificáveis. Ok? Então, um compromisso. Nós vamos proteger a informação, mas ao mesmo tempo permitir que ela seja utilizada para fins legítimos. Okay? Então, bom, como é que a gente aborda isso em ciência da computação, ou como é que eu, particularmente, abordo isso na minha área de pesquisa? O Léo, o outro professor aqui do departamento, falou sobre segurança, né? Alguns dias atrás. Provavelmente minha abordagem é um pouco diferente da dele. E aí tem esse campo grande que a gente chama de information hiding, né? Esconder informação, que é o contrário do que muitas vezes a gente vê comumente na mídia, né? Como problema de ciência da computação é disseminar informação, é fazer que todo mundo saiba, que todo mundo consiga acessar o YouTube rápido, baixar o vídeo que você quiser, na hora que você quiser, trocar e-mail, o que é muito bom, mas muitas vezes a gente quer o contrário, a gente quer que a informação não seja divulgada, a gente quer que ela fique guardada. E a gente não quer que, principalmente uma pessoa que não tem autorização ou que tem más intenções, tenha acesso a essa informação. Então, o campo de information hiding, né, concerne exatamente o problema de esconder informação que é considerada sigilosa em um sistema computacional. E o meu foco especificamente é quantificar o quanto de informação que está vazando, ok? Eu vou dar um exemplo aqui mais para frente, mas a ideia é que sempre alguma coisa vai vazar. O que a gente vai fazer é verificar o quanto que está vazando e se está dentro dos limites aceitáveis de acordo com a realidade que a gente tem. Então, as preocupações gerais, quando a gente fala que a gente quer esconder informação, tem aspectos que a gente tem que levar em consideração. O primeiro é o que é sigiloso no nosso contexto. O que a gente quer esconder? É o conteúdo de uma mensagem? Eu estou enviando uma mensagem para um amigo meu, eu não quero que ninguém leia. É a identidade de uma pessoa? Porque, às vezes, o conteúdo da mensagem não é secreto, mas a identidade da pessoa que envia é secreta. Você pega um regime totalitário, tipo a China, o pessoal, um jornalista vai fazer uma reportagem contra o governo, a mensagem que ele está mandando é pública. A identidade dele é que tem que ser secreta. Senão ele pode ser preso, sofrer perseguição política. Outras vezes, nem a mensagem, nem a pessoa é secreta. O secreto é que pessoa mandou que mensagem. Um exemplo é uma eleição, né? Quando a gente elege um presidente, todo mundo sabe quem são os eleitores. No final, todo mundo sabe qual é o total de votos. O que você não pode saber é quem votou em quem, ok? Então, tanto o conjunto de quem criou a mensagem, se você imaginar que cada voto é uma mensagem, e a mensagem final, que é quem ganhou, são públicos. O problema é esconder quem votou em quem. Uma vez que a gente saiba bem o que a gente quer esconder, a gente tem que saber de quem, né? É um agente externo ao sistema? É alguém tentando quebrar o seu sistema por fora? Ou é um usuário do próprio sistema? É alguém de dentro? É o governo? É a sua namorada olhando sua senha do celular para saber se você saiu com alguém? Tipo assim, você tem que saber quem está tentando
quebrar a sua privacidade. E a última coisa, em aspectos gerais, é o que esse adversário consegue fazer. Por exemplo, ele consegue apenas observar o fluxo de comunicação dentro da rede, ou ele pode interagir com o sistema, ele pode se passar por um usuário legítimo e tentar fazer alguma coisa, ele é um espião. Então, o campo de esconder informação, ele tem que considerar todos esses quesitos e ele se subdivide em áreas que não são mutuamente exclusivas, elas interagem, né? Então, para esconder informação, tem diversas técnicas que a gente pode usar. Se a gente quiser esconder uma mensagem, a gente pode criptografar essa mensagem. Se a gente tem o caso do blog chinês, que a mensagem é pública, mas não pode saber quem enviou a mensagem, a gente vai aplicar técnicas de anonimidade. A pessoa pode fazer o que ela quiser, mas ela fica anônima. Quando você não quer que se possa ligar um agente a uma ação, aí você tem um problema de unlinkability, que é o caso, por exemplo, de uma eleição, né? E tem outros casos, obfuscação. Você quer que é importante, por exemplo, na indústria de videogame, né? Você libera um videogame hoje em dia está cada vez mais difícil, mas acontecia muito antigamente, você tem um crack, alguém consegue um crack no videogame, todo mundo copia o videogame, então a indústria que produziu o videogame não consegue ganhar dinheiro com o jogo, isso atrapalha muito a indústria. Então eles obfuscam o código, de tal forma, a gente normalmente tenta fazer um código legível, um código limpo, eles tentam fazer bem confuso, de tal forma que alguém que tente quebrar não consiga. Eventualmente todo mundo acaba conseguindo quebrar, mas não tem problema. Se demorar 6 meses, 1 ano para quebrar o videogame, já é tempo suficiente para fazer entrar dinheiro para cobrir o custo de projeto, ok? Então isso é uma maneira de esconder informação. Você está escondendo o código do seu programa. Em particular, eu me interesso mais pelo fluxo de informação e a privacidade. E eu vou dar um exemplo de cada aqui, em alto nível, nos próximos slides, ok? Só antes de passar para os exemplos um pouco mais práticos, esconder informação não é uma coisa que a gente consegue fazer só com ciência da computação. É uma coisa que tem que ser obtida com o esforço de várias áreas, né? Você tem a parte de ciência da computação, né, para verificar que os sistemas são seguros, mas você tem que ter leis e políticas também que assegurem que a informação está sendo protegida. Não adianta nada a Google ter técnicas que te falem, olha, ninguém vai conseguir ler seu e-mail. Se o governo americano chegar lá, emite uma ordem judicial e fala o seguinte, você vai quebrar tudo e vai deixar eu ler, né? Se o governo tiver acesso e puder mandar a Google abrir tudo para eles, não adianta nada toda a segurança que a Google possa fazer, né? E tem situações também em que não adianta você querer fechar demais o sistema. Você tem que deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem e se ela fizer besteira, você pune. Você dá multa, manda para cadeia, faz o que tem que fazer, ok? Tem a parte de engenharia também. Agora, como eu faço pesquisa em computação, essas são as áreas que a gente mais trabalha, tem muita questão de probabilidade, teoria da informação, concorrência, álgebra de processos, eu não vou entrar em detalhe disso aqui não. Mas o foco de fluxo de informação é, primeiro, entender o que significa um sistema ser seguro, porque não é fácil definir isso. Muitas vezes a nossa intuição do que é seguro, do que não é seguro, não corresponde à realidade. Lembrando do caso da menina que trocou o creme dela sem cheiro, um creme com cheiro por um creme sem cheiro, e isso feriu a privacidade dela. Então, tem que ter uma coisa ali de baixo que era uma propriedade de segurança que não foi devidamente tratada. Identificar quais são essas propriedades é a primeira etapa nossa. Então, a gente tem que falar o que é segurança em um dado contexto. E, uma vez que a gente consiga definir quais são as propriedades de segurança que a gente quer satisfazer, verificar se o nosso sistema satisfaz ou não essas propriedades de segurança. Ok? Então, eu vou falar primeiro de fluxo de informação, que é o problema de quando você tem um sistema que está funcionando bem, mas mesmo assim ele vaza informação que ele não deveria. Então, os sistemas eles são projetados para realizar alguma tarefa. Então, a gente tem, por exemplo, um sistema de eleição, né? Eu tenho meus eleitores aqui, e eles votam, né? Tem 2 candidatos na eleição, a Alice e o Bob.
E aí cada um vai votar. E no final, o sistema eleitoral, o protocolo, qualquer que seja ele vai te dizer, olha, a Alice ganhou com 2 votos e o Bob só levou 1 voto, ok? Então o sistema que a gente projeta, ele recebe os votos de todo mundo e no final te fala quem ganhou, quantos votos cada um teve. O problema é que a gente normalmente projeta um sistema e fala, ele vai receber isso aqui como entrada, vai produzir isso aqui como saída. Mas não é só isso que o sistema produz como saída, né? O sistema, mais do que produzir outputs, ele altera o estado lógico e físico do ambiente dele. Então, o sistema não só produz uma saída, como, se eu estiver utilizando uma urna eletrônica, ele vai alterar o estado da cache daquela urna eletrônica. Ele vai dissipar energia à medida que ele faz o cálculo de quem ganhou e quem não ganhou, né? Ele vai realmente medir, se um adversário pode medir quanta energia o processador está usando para isso. E, em princípio, tudo que o adversário consegue observar, se ele conseguir observar além da saída, ele conseguir observar o estado da cache, ele conseguir observar a dissipação, quanto tempo o sistema demora para calcular, tudo que ele conseguir observar pode revelar informação sobre os segredos que estão sendo processados pelo sistema. Ok? Então, um exemplo de como, mais do que a saída do programa, alguma coisa a mais pode revelar sobre o sistema. Bom, para quem sabe código, vai entender isso fácil. Para quem não sabe, né, eu vou tentar explicar intuitivamente. Mas vamos supor que a gente tem um verificador de senha. É uma coisa simples. Seu computador, quando abrir, você vai ter que digitar sua senha, ele vai verificar se a sua senha está correta ou não e aceitar que você entre no sistema ou não. Então, a gente vai ter um segredo que é uma senha de N bits, ok? E o usuário vai colocar uma tentativa para essa senha, de N bits também, ok? O sistema vai comparar a senha real com a senha que você digitou e vai deixar você entrar ou não. Vai falar, ok, a senha está correta ou falhou, você não pode entrar no sistema. Uma coisa que todo mundo usa todo dia. Bom, isso aqui é um algoritmozinho para fazer isso. Primeiro você assume que a senha está ok e depois você faz o seguinte, você percorre todos os bits da senha, né? Se tiver algum bit que for diferente do que o usuário entrou, se o usuário errou em algum ponto, agora você assume que a saída está errada. Na hora que acabar esse loop, a saída está errada, acabou, ok? Bom, aqui a gente tem um problema que é o seguinte, existe um vazamento intrínseco de informação, porque toda vez que esse sistema executa, alguma coisa a respeito da senha é revelada para o adversário. Se a senha é aceita, o sistema revelou para o adversário que a senha estava certa, né? Acabou. Se a senha estava errada, e o sistema recusar, ele vai indicar para o adversário que aquela senha ali não era, ok? Então, você tinha muitas senhas possíveis, você diminuía em uma. Se você repetir esse processo vezes o suficiente, você vai acabar descobrindo qual era a senha. Isso é o que a gente chama de vazamento intrínseco, e ele não pode ser prevenido, porque faz parte da própria especificação do sistema, né? A gente não pode ter um sistema de verificação de senha que aceita todas as senhas ou rejeita todas as senhas. Agora, tem problemas que são mais sutis do que isso, né? Se a gente fizer uma pequena adaptação nesse código aqui para melhorar a performance, porque esse código aqui, o que ele fazia era o seguinte, ele percorre todos os bits e se existir pelo menos um diferente, ele indica que está diferente, mas ele continua percorrendo todos os bits daquela senha. A gente faz uma pequena melhoria agora, que é o seguinte, eu vou fazer o mesmo for, né? Eu começo assumindo que a senha está ok, eu vou percorrer todos os bits, mas assim que eu achar um que já difere, eu sei que a senha está errada, eu falo que a senha está errada e saio do for, ok? Eu não termino. Bom, isso aqui melhora a performance, esse verificador de senha vai ser mais rápido, porém, ele cria um canal encoberto, porque agora o tempo que vai demorar para eu dizer se a senha foi rejeitada vai ser proporcional à distância que eu percorri na minha senha até eu encontrar um bit que não foi validado, ok? Então, se um usuário começar em N tentativas, ele pode tentar uma senha que é 0000, ok? Se falhar logo de cara, ele sabe que o primeiro bit não era 0, aí ele muda para 1000 e tenta de novo. Vai demorar um pouquinho mais para falhar, e ele vai medindo. Ele consegue medir esse tempo e quebrar a senha, ok?
passa a ser uma coisa que ia demorar, eu tenho que testar todas as senhas possíveis, para ser uma coisa que eu tenho que testar simplesmente em N bits, ok? Diminuiu muito. Esse é o tipo de coisa que a gente, como programador, normalmente não se preocupa. A gente quer que seja o mais rápido possível e vão para frente, né? Quanto mais rápido, melhor. Bom, esse exemplo de canal encoberto foi um exemplo simplesinho, mas os canais encobertos, eles existem, eles são funcionalidades que não foram projetadas pelo designer do sistema, mas que podem mesmo assim vazar informação sigilosa. Isso não é um exercício de sala de aula. Acontece, né? Medir o tempo de processamento que sistemas embutidos demoram para descriptografar uma mensagem, já foi possível quebrar a chave RSA, DDS e fazer ataque remoto na rede, ok? Medindo, você tem um dispositivo móvel ou um cartão inteligente que a pessoa às vezes usa, você pega o cartão daquela pessoa, vê o que tem na memória cache, na memória flash, dependendo do cartão, você consegue também quebrar chaves criptográficas, né? Inclusive, na Holanda, recentemente, teve um caso de um cartão que era parecido com esse BH Bus Move agora de Belo Horizonte, né? Esse cartão que você encosta e mede o campo magnético. Não sei como é que é a tecnologia aqui do Brasil, mas lá era campo magnético, né? Medindo o campo magnético entre o cartão e a plataformazinha, eles conseguiam descobrir qual era a comunicação feita, colocar uma quantidade infinita de dinheiro no cartão e fazer dinheiro com isso, né? Medindo o campo magnético. O cara que sentou lá e programou o sistema em C ou em Java nunca imaginou que o campo magnético pudesse ser usado para isso. Quem descobriu isso, felizmente, foram pesquisadores que apresentaram isso numa conferência e já saíram presos, né? Porque eles quebraram o sistema. Foi julgado na Holanda e o pessoal decidiu que não tinha problema nenhum. O pesquisador estava certo de fazer isso e de divulgar. Se deu problema para a empresa, o problema é da empresa, né? Deveria ter pensado melhor antes. Então, esses canais encobertos de que eu estou falando, eles existem e eles criam problemas reais. Nesse caso da Holanda, foram bilhões de euros que foram perdidos com isso, né? Então, a ideia que a gente tem antes de a gente colocar um sistema para rodar, é quantificar o quanto de informação sigilosa que está vazando. Antes da gente gastar o dinheiro implementando o sistema, e perder talvez milhões de dólares, ou pior do que isso, prejudicar alguma pessoa com uma informação que não deveria ter sido vazada, né? Então, a ideia geral é que a gente vai dividir o nosso espaço de interesse em dois. Existem os segredos, que são aquilo que o sistema vai ter que manipular, mas que a gente quer que se mantenha sigiloso durante todo o processamento do sistema, ou seja, é a senha que você está utilizando, é uma chave RSA que você está usando para criptografar, é a sua identidade, caso você esteja postando num blog. E tem aquela parte das variáveis que vão ser observáveis, que o adversário vai ter acesso. Então, é tudo que o sistema escrever na tela, vai ser a dissipação do sistema, caso o adversário tenha acesso físico à máquina, vai ser o tráfego na rede, o tempo de resposta, qualquer coisa que o adversário possa medir e utilizar para recuperar informação sobre seus segredos. Então, a gente vê um sistema como um canal, ok? Ele tem um segredo, tem um input público, que é normalmente alguma coisa que todo mundo pode saber que você está entrando, mas ele faz o processamento dele e alguma coisa sai observável. Esse observável é qualquer coisa que pode ser emitida pelo sistema. Então aqui a gente sai exatamente da preocupação do que é segredo, do que é observado, e a gente assume que tem uma coisa que a gente chama de segredo e que tem uma coisa que a gente chama de observável. O que é a partir da agora a gente não se importa, ok? É qualquer coisa que o usuário possa, adversário possa medir. E o que o usuário faz? O adversário faz? Ele fica desse lado de cá, olhando tudo que ele consegue observar, e ele tenta inferir informação sobre o segredo, ok?